Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Como é que tá aí? Tudo jóia? Quanto tempo que eu não volto aqui, né, no meu canalzinho, pra conversar com vocês um pouco. Hoje eu vou trazer um tema muito legal, muito interessante, mas uma coisa muito séria que acontece, tá? Hoje o tema que eu queria muito falar disso com vocês, fazer um vídeo sobre isso, explicando. Eu passei por isso, é uma situação paia. Muita gente acha que não acontece, que não existe, que é invenção da nossa cabeça, mas não é. E eu tenho fato para provar que é verdade. Eu vou explicar tintim por tintim como que acontece, tá? Qual que é o assunto? Preconceito visual com as pessoas. O que seria esse preconceito visual? Esse preconceito por exemplo, você olha para mim e fala, ele, aqui pelo cenário vocês não vão imaginar isso, mas você me vê na rua, fala ele branquinho, tem um cabelo meio loiro e tal, deve ser rico. Isso é um preconceito visual. Esse é o assunto que a gente vai abordar hoje, que a gente vai falar hoje. Que assim, existe demais e é muito ridículo, porque isso era para deixar de existir há muito tempo, mas tem tipo assim, isso é infiltrado em até em diversas empresas, trabalho, lugar sério, que isso era para ser a última coisa considerada. Tem muito, muito mesmo. É culpa deles? Metade sim, metade não. Eu vou explicar aqui tudo certinho, tá? Preconceito visual. Você vê alguém que às vezes usa brinco, tem tatuagem e tal, e você já imaginar diversas coisas, começar a pensar que já sabe como que é a personalidade daquela pessoa, tá? Tem vezes que condiz e tem vezes que não, tá? Então, vamos falar sobre isso. Bom, gente, é o seguinte, eu, eu igual eu dei o exemplo para vocês aqui, a minha vida toda, o pessoal me vê na rua e pensa que eu sou rico, pensa que eu sou, às vezes que eu sou babaca, porque eu ando com a cara séria, eu ando com a cara fechada. E simplesmente porque, tipo assim, gente, porque eu compro roupa, as minhas roupas são bonitas, mas elas não são caras, elas são baratas, tá ligado? Só que você saber se vestir, você saber combinar blusa, calça, tênis, pode dar a impressão que você tem mais dinheiro, porque você anda bem vestido, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O tanto que no meu caso eu compro roupas, sei lá, R$ 60 uma blusa, R$ 40 uma blusa. Ou eu conheço gente que paga 120, R$ 150 numa blusa. Eu não tenho coragem, cara. Olha, pra você ter uma ideia. E essas são as blusas mais baratas de marca, né? São 120, R$ 150. Então, assim, aí o pessoal me vê na rua, eu com as minhas roupas que são mais em conta, só que eu ando bem arrumado. Pela minha cara, né, pelo meu cabelo também, a galera julga, já que eu sou rico, que eu sou isso, que eu sou aquilo, né? E acontece, viu? Não é imaginação da cabeça. Eu vou dar outro exemplo que aconteceu, que não tem a ver com roupa, não tem a ver com cara, nem com cabelo. Quando eu tiro a barba, meu rosto fica lisinho. Meu rosto fica lisinho, fica branquinho, fica show. Só que isso dá a impressão que eu sou mais novo, tá ligado? Se eu tirar a barba, a galera, ainda mais, tem outra questão que ajuda muito, isso que eu vou explicar, que é que eu sou magro. Vocês já viram, né? Olha isso. Eu sou bem magro, tá ligado? E juntando eu ser bem magro com eu tirar a barba, e a minha cara é bastante jovem, tá ligado? É bem jovem, porque eu não peguei muito sol na minha vida, porque eu sempre mexi muito no computador. Então, acaba que meu rosto tá envelhecendo mais juvenil, né? Do que a galera da minha idade. E aí,
quando eu fui sem barba trabalhar como designer e tal, as opiniões que eu dava tinham menos importância. Eu era menos consultado. Sendo que, tipo assim, no meu trabalho eu era o único que era designer, eu era o único que manjava do que eu fazia. E eu senti que as coisas que eu falava, que as coisas que eu fazia, perdia a importância se eu parecesse mais jovem. Isso é verdade, isso acontece. Se você parece ser mais jovem, o jeito que você fala, o jeito que você se veste, o jeito que você anda, caminha, senta, tudo. O estilo de cabelo, se usa brinco ou não, pulseira, relógio, tudo vai influenciar como você é visto e o jeito que você é tratado. Isso não é invenção. E como principalmente por eu ser designer, eu consigo falar para vocês, eu consigo explicar isso para vocês, que tem um fundamento psicológico nisso, tá? Tem um fundamento psicológico. A gente, principalmente tatuagens e piercings, que eu imagino que a galera, se alguém estiver me assistindo aí e tal, pode ter, é muito fácil a gente ligar isso com, às vezes, um distúrbio psicológico, né? Algum problema psicológico, ou, dependendo da... Não é regra, tá, gente? Isso é tipo assim, indução, é induzido esse pensamento. As pessoas têm a tendência de pensar que você pode ter, às vezes, sei lá, dependendo das suas tatuagens, se for coisa de demônio, caveira, pode pensar que você é satanista, pode pensar que você tem depressão. Gente, isso é comum, isso acontece demais, demais, demais. Eu não tenho esse tipo de preconceito assim, sabe? Não dessa forma. Todos nós temos, tá? Eu já vou avisar para vocês que, de acordo até com estudos da biologia e psicologia, o próprio ser humano tem esses preconceitos. A gente evoluiu com esses preconceitos, tá? Lá desde antigamente, na época que o ser humano caçava, ele precisava, sabe, olhar para uma fruta e saber que ela estava azeda, saber que ela estava envenenada, olhar para um animal e saber que ele era hostil ou não, olhar para o ambiente e saber que ele poderia ter passado alguém ou não. Isso era questão de vida ou morte. Quando a gente, né, lógico, num período muito antigo da humanidade, mas essa habilidade veio conosco até hoje, até nos dias de hoje. Então, a gente olha para uma pessoa e a gente já traça o perfil dela inteiro, mesmo sem nunca ter conversado com ela, só julgando a aparência dela. Por quê? Pra gente saber se é uma pessoa hostil ou não, se provavelmente ela tem algum distúrbio mental ou não. Por quê? Porque se ela tiver, por exemplo, se for uma pessoa que parece ser esquizofrênica, você vai se recuar. Isso é o seu corpo, é um método de defesa automático. Não é que você é preconceituoso porque você é mal, porque você é maldoso. Não. Isso acontece de forma automática. Você olha para a pessoa, você já entende coisas da pessoa que não necessariamente são verdades. São preconceitos que todos nós temos porque nosso cérebro funciona dessa maneira. Só que aí, sabendo disso, você tem que saber utilizar isso a seu favor, né? Você tem que, que é isso? Vamos com calma. Vai numa entrevista de emprego, vai arrumadinho, penteia o cabelo, toma cuidado por fazer tatuagem muito exposta até aqui no pescoço, encher o corpo de tatuagem. Isso vai mudar como você é visto para sempre. Para sempre, por todo mundo que te vê na rua, entendeu? Isso é verdade. Isso é verdade. Entende? Ou, eu não tô agora, mas eu uso alargador. Meu cabelo começou a tampar. Mas quando meu cabelo não tampava, o que a galera olhava pra mim e falava, é um adolescente, é um jovem, e eu perco a minha credibilidade por ter alargador. Mas eu gosto do alargador, eu não vou tirar o alargador, eu acho que faz parte da minha personalidade. Mas, por exemplo, eu nunca vou fazer tatuagem que venha até aqui em cima do pescoço, por exemplo. Eu acho demais pra mim, isso eu sei que vai alterar como as pessoas me veem, o que elas pensam de mim, né? Lógico, isso não acontece assim com as pessoas que você conhece há muito tempo, isso acontece com gente que você conhece pouco, mas acontece com todo mundo, sabe? Com todo mundo. E aí, a gente tem que aí
muito se discute na internet, né? Eu não vou viver pelos outros, mas isso não é viver pelos outros, isso é viver por você também, sabe? Não tô falando que você não pode fazer tatuagem, que você não pode modificar seu corpo, você pode, mas você tem que ter noção de como isso vai impactar o seu ambiente ali, as pessoas que te conhecem e as pessoas que vão te conhecer também, sabe? Usar até coisas que não são modificações corporais, como usar um crucifixo, usar, sei lá, pintar o cabelo, né? Essas coisas que podem ser removidas assim, também alteram a noção. Tudo, tudo. E agora a gente vai entrar na parte mais paia desse assunto, que é coisas que a gente não escolhe. Como, por exemplo, característica física, tipo assim, a sua beleza, o seu tom de pele, se você é magro, se você é gordo, se você é musculoso. Lógico, se você é musculoso, você teoricamente você foi na academia e treinou, mas tem gente que tem facilidade para ganhar músculo. Eu, por exemplo, eu como igual o meu pai aqui. Meu pai, ele é gordo, ele tem um barrigão e tal. Eu como a mesma comida que ele, faço as refeições igual a ele. E eu, olha isso, eu sou magríssimo, tá? Eu sou magríssimo. Porque a minha genética é uma, a dele é outra, sabe? Então, é aleatório o jeito que a gente vem pro mundo, digamos assim. Então, já do ponto de partida já é uma coisa injusta, né? E a gente sabe muito bem que esse preconceito tem na sociedade. E assim, é, a gente tem que olhar para as pessoas e assim, tem gente que faz de maldade, tem gente que vê, não dá oportunidade para as pessoas, não é por causa desse sistema do cérebro, é porque é uma pessoa babaca. Mas tem gente que às vezes não vai conversar com você, que às vezes evita alguma coisa, mas que às vezes faz isso por causa do subconsciente dela. Não faz isso porque ela é uma pessoa babaca, porque ela é uma pessoa otária, sabe? Então a gente tem que entender esses lados do ser humano. E isso é verdade, isso acontece. É uma coisa que a gente controla. Parte sim e parte não. Mas tem como você diminuir muito o seu preconceito. Igual a minha avó. Minha avó é uma pessoa super, hiper, mega clássica, né? Odeia tatuagem, odeia modificação corporal, não gosta de piercing, dessas coisas. Depois que eu comecei a utilizar, depois que eu comecei a utilizar alargador, ela viu que ela já me conhecia há muito tempo, eu pus o alargador, eu não mudei nada, eu continuei sendo um menino tranquilo. Aí ela tirou esse preconceito da cabeça dela, ela falou, uai, realmente, alargador não é coisa do demônio, nem nada do tipo. O Gabriel, por exemplo, continuou sendo igual, continuou sendo meu neto querido, mesmo usando coisa nas orelhas, entende? Então, assim, o preconceito, ele é importante, tá? Pra gente saber até filtrar quem a gente vai querer conhecer mais, quem não vai, mas também a gente tem que tomar cuidado para não ser uma coisa babaca, né? Pessoal, aquele preconceito ridículo, tipo assim, eu não vou andar com você simplesmente pelo seu tom de pele. Isso não faz nem sentido, sabe? Efetivamente isso não faz sentido. Você evitar alguém porque alguém tem um tom de pele diferente do seu, porque alguém tem uma característica física diferente da sua. Isso aí é um preconceito babaca, né? Se você viu que a pessoa não vai te causar mal, não vai te causar danos, a pessoa é uma pessoa legal, você evita ela mesmo assim por uma característica física, aí não sei, tipo, você tá sendo só uma pessoa antiética, uma pessoa antipática, né, que não tem empatia pelos outros, que não quer saber nem de conhecer a outra pessoa. Esperar o caminhão passar, né? Então, isso acontece demais, demais. E eu, né, por ter é, essa skin aqui, passei muito por isso. Muito, muito, muito. Quando eu me visto todo de preto, relógio bonitinho e tal, eu me considero um. Quando eu faço a barba, visto um All-Star, uma camiseta da Vans assim tal, calça jeans, pareço mais jovem, as pessoas me tratam como outro, tá? Isso acontece. Isso acontece, mas é igual eu expliquei, tem a parte automática e tem a parte que não. No meu trabalho,
as minhas opiniões eram levadas mais a sério quando eu ia mais arrumado, quando eu ia mais sério. Eu tá com o cabelo solto ou eu tá com o cabelo preso, por exemplo, faz diferença. Tudo faz diferença, gente. E eu falo pra vocês, as implicações visuais no cérebro humano é questão de pouca coisa. Se você tá usando duas ou uma pulseira, mesmo se for com a mesma roupa, faz diferença na percepção do cérebro do outro, tá? Se você tá com a barba mal feita ou sem barba, se você tá com o dente escovado, e até questão que não é visual, como por exemplo seu hálito, seu cheiro, tudo isso. E aí o hálito, não é questão só de você ter mau hálito ou não, a questão é qual o seu hálito, qual o seu perfume, se você usa perfume, se é só desodorante, o cheiro, tudo isso é um conjunto de experiências que vai influenciar como a outra pessoa vai te ver, vai te representar, vai considerar suas opiniões, tá? Então, e sim, isso é uma coisa ruim de se saber. E assim, isso é uma coisa ruim de se saber? Não necessariamente, porque se você entende isso, você consegue saber como se vestir para cada situação. Você consegue saber como você vai se portar em cada situação. Você sabe que se você vai numa entrevista de emprego, você vai pentear o cabelo melhor, vestir uma roupa mais séria, uma roupa escura, cinza, que puxa para um lado mais sério, mais office. Agora, se você vai num encontro de amigos mais despojado, você pode já usar roupa mais street, por exemplo, usar igual eu dei o exemplo, um all-star com a calça jeans e uma blusa de marca street, meio assim, meio skatista, sabe? Então, assim, isso existe. Não é 100% babaquice das pessoas, é um mecanismo automático, mas existe, influencia tudo que depende de interação humana. Tudo. Como você vai ser atendido, se as pessoas vão te responder ou não, se as pessoas vão aceitar a sua solicitação para alguma coisa ou não. Então, assim, vamos dizer que eu estou começando aqui, e isso não é um exemplo, realmente estou começando a minha empresa. Quando eu tenho que ir apresentar os meus produtos, ver diferentes oportunidades, eu me visto de uma forma melhor, eu me porto de uma forma melhor, porque eu sei o que vai acontecer, como que vai acontecer, porque eu uso isso ao meu favor e vocês têm que usar também. Eu tô aqui para contar o segredo para vocês, o que é percebido, o que a psicologia já explicou. Pode pesquisar, pode pesquisar. E assim, eu tive que pesquisar muito padrão visual, como o cérebro entende cor, forma, texturas. Tudo isso o cérebro interpreta. E tudo isso está em você, do jeito que você se veste. A textura da sua roupa também influencia, só que aí é uma coisa tão específica que nem convém colocar aqui no vídeo, porque é muito complexo e, tipo assim, você não precisa se importar com tantos detalhes assim, mas você tem que saber que isso existe. E aí, você pode fazer pelo menos uma pesquisa rápida no ChatGPT, que seja para entender como que funciona esse tipo de coisa, sabe? Ah, ChatGPT, eu vi isso aqui no vídeo que o menino me explicou tal coisa. Isso é verdade? Como que eu quero ir numa entrevista de emprego? Como que eu vou me vestir? Quais cores eu tenho que usar? É bom usar acessório, não é? É bom usar perfume, não é? Ele vai te passar tudo, cara. ChatGPT, o Google e outra. Você vai falar, Gabriel, mostra uma fonte. Cara, não tenho fonte aqui agora. Pesquisa aí no Google, você vai ver se eu tô mentindo ou não, sabe? Mas assim, eu não ia ganhar nada vindo aqui, fazendo um vídeo de 20 minutos, tá com 20 minutos agora, falando mentira, né? Eu não ia ganhar nada com isso, eu não faço esse canal aqui por dinheiro. O meu objetivo aqui é repassar os meus conhecimentos que eu aprendi na vida, trabalhando, fazendo as coisas.
repassar para a nova juventude, para a galera que quer saber, para a galera que tem interesse nisso. Esse é meu objetivo. Não tem por que eu chegar aqui e falar mentira pra vocês, sabe? Então, sim, é isso mesmo, é isso mesmo. Todas as suas interações vão se basear no seu visual. Então, mesmo que você seja uma pessoa humilde, igual eu, por exemplo, saia arrumado. Saia parecendo que você é de outro patamar, que você é uma pessoa totalmente elegante. Tá? Mesmo que você não seja do nível que você se parece quando está vestido. Se vista de um nível superior. Se você for a uma ocasião mais importante, se você for arrumar um emprego, se você for conversar com uma pessoa importante para pedir uma oportunidade, você tem que passar confiança. E isso tanto no jeito de você se portar, quanto no jeito de se vestir e o jeito de falar também. O jeito que você gesticula, como você se referencia a outra pessoa, mas aí já é questão para outro vídeo. A questão desse vídeo aqui é a parte visual, tá? Isso acontece sim, tá? E tem coisas que você não vai escolher, igual eu expliquei. Por exemplo, tem uma galera que vê, tá vendo que meu dente é amarelado? E tem muita gente que acha que eu não tenho higiene porque meu dente é amarelado. Só que isso já é outro preconceito visual que acontece com as pessoas. Mas isso aqui é genético, por exemplo. É uma genética do meu sangue lá da família do meu pai. Todo mundo tem um dente assim. E isso, inclusive, é uma coisa boa. Não sei se vocês sabem, ter o dente amarelado. O dente amarelado, ele tem um cálcio, ele é mais forte do que o dente branco. Ele é mais resistente. Você, inclusive, não é indicado a tirar você deixar ele branco, você enfraquece o dente. Ele originalmente é amarelo. Não é questão que eu não escovei ou que eu não limpei, mas isso dá a impressão de sujeira. Olha só, porque a gente tem já um preceito visual de anos atrás que amarelo, bege, e se algo não é branco é porque tá sujo. Não tem o que eu fazer, gente. Não tem o que eu fazer. Isso é um exemplo claro do que eu tô falando. De coisas que não tem como você controlar. E assim, lógico, você pode falar, Gabriel, mas só você fazer um clareamento. Eu não vou chegar nesse nível só para agradar outra pessoa, só para, sei lá, mudar a percepção de outras pessoas. Eu até me visto melhor e tal, mas chegar no nível de ter que fazer uma modificação corporal assim, de clarear o dente, porque se meu dente é mais resistente, meu dente é ótimo, sabe? Eu sempre fui nos dentistas e quase nunca tive problema com cárie. E olha que eu nem tenho, assim, tipo, um, uma responsabilidade, assim, tão grande com a escovação. Eu comecei a ter mais agora. Então eu tenho certeza que isso aqui não é falta de limpeza. Mas na minha adolescência, eu tomava energético, café pra caramba e nunca tive. É um exemplo de como esse dente é resistente. Mas quem não sabe acha que é sujeira, acha que é café, coisa do tipo, sabe? Então é isso. É um assunto que eu queria muito falar algum dia. Nunca conversei isso direito com ninguém sem ser com os. Eu acho que eu só conversei isso com a minha irmã, mas a minha irmã é pequenininha e tal. Eu queria deixar isso pra galera, pra juventude, pros jovens que pensam que é uma besteira gigante, uma invenção. Isso aí é da mente de cada um, isso é um preconceito que tem como mudar totalmente. É uma coisa que você aprendeu, não é, tá ligado? Isso tem uma base biológica gigantesca no ser humano já de anos, milênios, milhares de anos atrás, sabe? Só que também tem a parte babaca, igual eu expliquei. Tem gente que, igual a minha avó mesmo, infelizmente ela é uma pessoa muito preconceituosa, ela é uma pessoa racista mesmo. Só que é um racismo de babaquice, não é uma defesa automática do corpo, não, é de babaquice mesmo, de tratar outras pessoas mal pela cor da pele. Gente, isso não existe, de verdade. Não tem lógica você mudar o tratamento de alguém porque alguém é mais claro ou mais escuro do que outra pessoa, sabe? Tipo, isso não muda nada,
literalmente, isso não vai fazer da pessoa uma pessoa pior ou melhor. Você tem que conhecer as pessoas. E assim, a gente pode ter esse preconceito visual? Pode. Mas aí, agora que você sabe disso, você também tem que mirar em você, para saber que você não é preconceituoso com alguém. Para saber que às vezes alguém tentou te conhecer e você não quis por um puro preconceito, você não quis conversar, você não quis adicionar a pessoa, coisa do tipo, pelo jeito que ela parece ser. Mas parecer é uma coisa e ser é outra diferente. Você, agora que sabe disso, tem a chance de fazer melhor. Tem a chance de, quando conhecer alguém, dar uma oportunidade para essa pessoa, né? Se você vê, lógico, que é uma pessoa tranquila, que é uma pessoa que não vai te fazer mal, que é uma pessoa que entende bem as coisas, tenta remover essa camada de preconceito visual. Se ela tiver, sei lá, se ela parecer esquisita só, se tiver muita coisa, muita tatuagem, muito piercing, e você acha isso estranho, isso te incomoda um pouco, lembra disso que eu tô te falando. Que isso pode ser só o seu cérebro te dando um aviso automático, sem conhecer a pessoa. Mas às vezes você vai conhecer e você vai ver que vocês podem virar melhores amigos, por exemplo, e tudo que você achou que você achava que você tinha um preconceito de uma pessoa de piercing ou de tatuagem, você vai ver que pessoas são pessoas e não é isso que vai definir elas, sabe? Bom, mas é isso, gente. Muito obrigado. Eu queria muito falar disso. Eu acho que eu falei tudo que eu precisava falar. Acho que não tem mais nada. Abordei isso aqui já da situação que eu passei no trabalho. Foi muito paia. Já aconteceu. Já aconteceu, inclusive, o contrário. Já aconteceu por eu parecer bonitinho, assim, tal, digamos assim, né, entre aspas, as pessoas me elevarem mais que as outras. Isso também é uma situação horrível. Muito chata mesmo. Acontece. E assim, é foda. É foda. Mas para quem tem noção disso, igual eu que já estudei tudo isso, quando acontece eu entendo. Eu acho muito desagradável, mas eu tento entender para eu não ficar constrangido ou com raiva, sabe? Então vocês têm que tentar entender também, mas aí vocês têm que discernir quando é ser um babaca e quando é ser uma pessoa de boa, quando é o sistema do cérebro só atuando, tá? Então é isso. Obrigadão, gente. Fiquem com Deus.